Olá, meus amigos e minhas amigas do curso bíblico Visão Geral da Bíblia a partir dos grandes períodos históricos do povo de Deus. Então, nós estamos já no período histórico agora da monarquia. Quando o povo de Israel entrou em Israel, o povo de Israel entrou em Israel, surgiu também os problemas. Depois de 140 anos, 160 anos, o pessoal quis um rei. Então nós vimos lá a monarquia unida. O que é a monarquia unida? A unida é a maneira de dizer que era todo mundo junto. Teve os primeiros reis, que foi o Saul, o Davi e o Salomão. Depois que o Salomão morreu, aí dividiu. Aí chama a monarquia dividida agora, né? Porque daí formou-se dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então aí já estamos falando, já estamos na segunda parte agora do reino dividido, para vocês irem entendendo aí conosco. Sempre quando aparece a monarquia, aparece também o profeta e a profetisa. As mulheres e homens que não aceitam ser escravizado, que não aceita ser maltratado, roubado, como acontece na terra até os dias de hoje. E esse povo denuncia que o reino de Deus não é por aí. Então, nessa segunda parte agora, a gente já conversou lá na primeira parte, né, na divisão do reino, o profeta Elias, o profeta Eliseu, teve outros profetas também. E agora, e também o Amós. Agora, aprofundando um pouquinho, então nós falamos do reino do norte e do reino do sul. O reino do norte, ele é do lado do norte. Chegou-se a Síria e se tomou conta do reino do norte no ano 722 a.C. Mas eles não conseguiram, os assírios, chegar até o reino do sul. O reino do sul resistiu. E o reino do sul, então, ele durou mais, né? O reino do norte caiu no ano 722, ele só caiu, né, no ano 586. Então durou bastante tempo, né? Ainda ele aguentou muito tempo. A duração do reino do norte, então, foi pouco, né? Do ano 931 até o ano 722, né? Aí aturou aí 200 e poucos anos. Já o reino do sul, a duração do reino do sul, que a gente chama de Judá, nós chamamos de Judá, casa de José e reino do sul. Já Israel é chamado de Israel, é chamado de Efraim, casa de Sião. Então o reino do sul, ele durou mais, 345 anos, e teve 20 reis, em média 17 anos para cada rei. E o movimento profético, então, começou a surgir. Demorou muito mais do que o Reino do Norte. Levou 200 anos depois que o reino foi dividido, que o Reino do Norte, então, começou, ou melhor, o Reino do Sul continuou a ter o profeta. E o primeiro profeta que apareceu foi o profeta Isaías. O Isaías pertenceu ao movimento profético do sul, porque lá no reino do norte durou muito tempo, mais rápido, aliás, perdão, e aqui demorou muito tempo para aparecer, né? E o Isaías foi o grande profeta, o profeta literário, vamos dizer assim, né? O profeta que escreveu, porque lá no reino do norte teve o profeta Elias e o profeta Eliseu, o profeta Aías de Silo, e as profetisas também, né? Mas a gente chama de profeta não literário, porque eles não escreveram nada. Profeta não literário é aqueles que não escreveram, mas está na Bíblia. E o profeta literário é aquele que tem livro, por exemplo, livro do profeta Amós, do profeta Miqueias, do profeta Isaías. E o profeta Isaías, como nós temos hoje, né, aqui nas nossas Bíblias, então ele é o maior profeta literário, porque o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. E tudo isso é um movimento profético
para segurar as pontas sobre o reino de Deus. É como acontece hoje. Nós vemos os desmandos da política, o desmando da violência, o desmando da fome. E nós começamos a gritar a favor desse pobre. Mas por que a gente fala de pobre, de Zé lascado, Maria lascada? Porque o reino de Deus, ele é para todos. E o reino de Deus é um reino que todo mundo vai ser feliz. E para ser feliz, nós precisamos de saúde aqui na terra, precisamos de comida, precisamos de roupa, precisamos de liberdade. Quando a gente fala aqui liberdade, libertação, nós não estamos falando de libertinagem. É a libertação para você ter sua casa, ter sua comida, ter o seu emprego, a sua liberdade religiosa, vamos dizer assim, né? Então, o profeta Isaías, ele, como nós temos na Bíblia hoje, ele é organizado em 3 livros, vamos dizer assim, 66 capítulos. Então, o capítulo 1 até o 39 é do profeta Isaías mesmo, que ele viveu do ano 740 ao ano 701 antes de Cristo, né? E ele demorou, mas ele escreveu. Eu vou ler até uma frase aqui que está escrita assim, olha: eu esperava deles o direito e produziram injustiça. Eu esperava a justiça e aí estão os gritos de desespero. Então, reforçando, capítulo 1 até o 39 é o primeiro Isaías, Isaías mesmo. Depois, a partir do capítulo 40 até o 55, a gente chama de segundo Isaías, porque Isaías já tinha morrido, já estava lá com Deus. Mas os seus seguidores continuaram seguindo a ideia do Isaías. É igual Jesus. Evangelho segundo João, Evangelho segundo Marcos, foram aqueles que escreveram em nome de Isaías. E é um livro de, vamos por assim, um livro de libertação. Até chama-se aqui, olha, o segundo Isaías, vou pegar aqui na Bíblia para vocês verem. Ele vai dizer assim, quer ver? Aqui vai até o 40, é o primeiro Isaías, né? Vai dizer assim, olha lá. Segundo Isaías, começa no capítulo 40 e vai até o 35. Diz assim, olha: console o meu povo. Então, o segundo Isaías é um livro de esperança. O povo tão exilado agora na Babilônia, que eu falei para vocês, olha lá, o reino do sul durou até o ano 586. Então nós temos os profetas do norte e os profetas do sul. O Isaías é do sul. Então vale a pena a gente fazer um curso de profetismo, sei lá, 5 meses, toda semana, sei lá, como vocês gostariam de fazer, para a gente conhecer esses grandes profetas e profetisas da época e ligar com os dias de hoje. Será que tem profeta hoje também? Será que tem profetisa hoje? Nossa, como tem. Aí quando você lê a Bíblia, você começa a perceber. O Isaías, aí tem o segundo Isaías, que começa do 40 até o 55. É o livro da esperança. Console o meu povo. O meu povo está massacrado. Foi que nem Jesus veio trazer a esperança, né? E ele termina no capítulo 55, olha só a esperança aqui que ele dá, 55, versículo 6, até o 8, podemos dizer assim, né? Ele vai dizer assim, olha: procure em Yahvé, enquanto ele se deixa encontrar. Chame por ele enquanto ele está perto. Que o mal abandone o seu caminho e o homem injusto mude os seus projetos. Que volte para Javé, ele terá compaixão. Que volte para o nosso Deus, pois ele é rico em perdão e misericórdia. Aí que lindo Isaías está falando pessoal aqui. Claro, foram os discípulos e as discípulas de Isaías. E ele vai dizer assim, olha:
o meu pensamento, pensamento de Deus, o meu pensamento não é o pensamento de vocês. E o caminho de vocês não são meus caminhos. Oráculo de Yahvé. Yahvé, vocês já aprenderam o que é, né? É o Deus da libertação. Jesus, o termo Jesus significa no hebraico Javé salva. Jesus veio para salvar. Então, essa parte do profeta Isaías, do 40 até o 55, é o povo que estava exilado na Babilônia. Do ano 546 até o ano 539. Daí, o império da Babilônia caiu e veio o império persa. O pessoal de Isaías, não, a comunidade de Isaías não deixou a peteca cair. A comunidade de Isaías não deixou, continuou explicando, dando esperança lá. Terceiro Isaías. Aí sim, é do capítulo 56 até o 66. E esse terceiro Isaías vai falar do direito e justiça. Eu vou dar um novo céu e uma nova terra. Nós tivemos no encontro das SEBs, agora do dia 18 de julho até o dia 22 de julho, e o que a gente mais, o tema nosso lá era novos céus, ou melhor, novos céu e nova terra. Porque o céu começa aqui. O Evangelho segundo Mateus, ele fala o reino do céu, mas então tem um céu, só tem um céu ou tem mais céu? Então tem um monte de céu, né? É céu, Olha que bonito. Então, aí o profeta Isaías vai falar lá no capítulo 65 agora, quer ver? Que bonito. Ele vai dizer assim, olha. Ele começa dizendo assim, olha, o cordeiro passarão junto. Estou lendo agora o 65, né? O lobo e o cordeiro passarão junto. O leão comerá o capim junto com o boi. Mas o alimento da cobra é o pó da terra, e não fará nenhuma destruição, nem todo em meu nome. Porque ele vai dizer assim lá no versículo 17, olha lá. Vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra. E as coisas antigas não mais serão lembradas, nem subirão ao coração. Por isso fique para sempre alegres e contentes por causa de tudo que eu vou criar. É uma nova Jerusalém. Olha que bonito. E aparece lá no Apocalipse também, né? Lá no capítulo 21 e 22. Eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Então, o profeta e a profetisa são aqueles e aquelas que olham a realidade de tudo de ruim que está acontecendo. Ele e ela vai denunciar esse grande pecado da humanidade. E ao mesmo tempo vai dizer, tem jeito. Tem jeito. Então o profeta, antes de tudo, e a profetisa, são homens e mulheres que têm uma grande espiritualidade. Então, quando a gente vai fazer teologia, pessoal, agora vocês estão estudando a Bíblia com nós, o curso teológico de Bíblia, teologia significa, teu é Deus, né? Logia é reflexão, é aprendizado. Então, é um aprendizado sobre Deus ligado numa realidade. Jesus não falava nada de Deus a não ser ligado com a realidade. O reino de Deus é como uma mulher, tá vendo? Que ela pega a massa e põe o fermento e o pão cresce. O reino de Deus é como um homem que saiu, né? Jogando semente pela terra. Então, recapitulando. Primeiro Isaías, é o Isaías mesmo, capítulos de 1 a 39. Segundo Isaías, de 40 a 55, o povo está no exílio da Babilônia. Depois 56 56 a 66, o terceiro Isaías, tudo para dar esperança, né? Que é o pós-exílio que a gente chama isso aí. E lá no primeiro Isaías, no capítulo 9, ele vai dizer assim, ó, capítulo 9 do primeiro Isaías, né?
que é o primeiro Isaías, diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e a luz brilhou para os que habitavam na terra tenebrosa. Multiplique-se a alegria, aumentaste o seu prazer, e vão alegrar diante de ti como a alegria da colheita, como o prazer dos que reparte os despojos de guerra. Porque como no dia de Madiã, quebraste a canga de suas cargas, a vara que batia em suas costas e o bastão do capataz do trabalho forçado. Porque a bota que pisa com o barulho, a bota que pisa, né, com o barulho de toda a campanada, os sangues serão queimados e devorados para sempre. Pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado, e sob o ombro está o manto real de um conselheiro maravilhoso. Aqui, Isaías está dando esperança, que dias melhores virão, né? E o profeta Isaías, quando ele começou, ele era a favor do rei, ele era profeta do rei. Mas quando ele entrou lá dentro, ele começou a ver todo o desmando dessa corja de ladrões. No capítulo 6, se vocês lerem lá, capítulo 6 do profeta Isaías, de 1 a 6, ele foi tocado por Deus. Ele foi, lembra, é a mesma coisa do Paulo. Paulo, que lá no capítulo 9 do livro do Atos dos Apóstolos, ele era um cara que maltratava os cristãos. Mas ele caiu por terra, como diz o ditado popular, ele caiu do cavalo. E ele, quando acordou, ele era um novo homem. O Isaías, ele também, quando ele foi lá no templo, ele foi tocado. Quando ele saiu do templo, ele era um novo homem. E ele começou o seu projeto profético. Daí ele perdeu toda a mordomia. Foi que nem Moisés. Moisés foi criado ao lado do faraó. Tinha todas as mordomias. Ele mandava igual o faraó. Mas quando ele descobriu que ele era hebreu, ele foi amassar barro no meio dos escravos. Ele foi chicoteado. Ele foi jogado no deserto para morrer. Mas ele não morreu, porque Deus não deixou. Ele tinha uma missão para cumprir. Assim também foi Isaías. E Isaías não é o Isaías sozinho. O Isaías, ele é casado. E a mulher dele também é profeta. Está tudo aqui na Bíblia que eu estou falando, tá? Se você ler com cuidado, agora nosso tempo aqui não dá tempo para falar tudo isso, que já é 17 minutos, né? Vai até 25. Então, não tem como a gente falar de tudo. Mas o profeta Isaías, se vocês lerem, estamos no capítulo 9, né? Se você ler aqui o capítulo 8, ele vai falar aqui da esposa do Isaías, né? Ele fala, vai ler tudo aqui que vocês vão achar a esposa de Isaías. Mas aqui diz assim, ó, capítulo 8 do profeta Isaías, versículo 3, diz assim: em seguida eu me uni à profetisa, e ela concedeu e deu à luz um filho. E Javé me disse: dá o nome de pronto, segue rápido. Olha, capítulo 8, versículo 3. Eu me uni à profetisa. Então a mulher do Isaías também era profeta. Muito bem, pessoal. Então nós estamos falando do Reino do Sul, que foi até o ano 586. Então, aqui, quando chegou no ano 586, acabou-se Israel. Não tem mais reino do norte, não tem mais reino do sul. E Israel ficou até o ano 1948. 75 anos atrás. 75 anos atrás. Israel ficou perdido pelo mundo. Não tinha mais Israel. Porque todo esse tempo, lá do ano 586 antes de Cristo, até o ano 1948, dá 2.400 anos, estou chutando aqui mais rapidamente a matemática, o povo de Israel ficou perdido. Não tinha mais rei, não tinha mais povo, o povo ficou perdido. Depois da Segunda Guerra Mundial, é que houve uma nova organização e surgiu a ONU, né? As organizações
a Organizações Unidas, aí deram um pedaço de terra para Israel e outro para os palestinos, que agora está a briga de novo lá, né? O palestino tem muito mais gente num território mais apertado. E Israel é menos gente no território. Aí outra história, né? Outra coisa também, meus irmãos, que vai aparecer entre tantos profetas, vai aparecer também o profeta Miqueias, que é da mesma época do profeta Isaías. O profeta Isaías do ano 740, ele é do ano o Isaías 740, né? O profeta Miqueias é um pouco, né? É um pouco mais 725, né? Que aqui vai voltando para trás, né? 725. Então, ele é antes, né? É. Então, quer dizer, olha, 740, né? Ou melhor, depois, perdão, aqui foi até confusão que vai voltando para trás, né? Então, depois do ano 725, aparece o profeta Miqueias. Vocês que têm a apostila aí, pode seguir muito bem. E esse profeta Miqueias, ele vai fazer uma grande crítica a todo mundo. Ele vai fazer uma crítica econômica. Só olhar o capítulo 2 lá, ué. O capítulo 2, né, do profeta Miqueias, de 1 a 5. Ele vai fazer uma crítica econômica, né? O pessoal está passando fome. O que é crítica econômica? Quando o pessoal a gente grita aí que tem 32 milhões de pessoas passando fome, a economia está ruim. E ele vai fazer também, ele continua fazendo aqui uma crítica, né, do poder político, que o poder político não cuida, os governantes não cuidam. Ele faz uma crítica também aos judiciários. Só vocês lerem aqui, ó, certo? Tudo no profeta, está tudo na apostila e vocês só lêem o profeta Miqueias. Ele faz uma crítica, então, econômica, política, judiciário, militar e depois religioso. Ó. Ele vai falar aqui dos profetas da corte, capítulo 3, 5 a 7. Até eu vou pegar aqui para você. Ah, sim, só lembrando também, lá do Isaías, que a maior parte desses que Isaías está falando aí aparece também nos evangelhos, principalmente o evangelho segundo Mateus, quando ele fala que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Você pode olhar lá em Mateus capítulo 4, versículo 12 até o 16. Você lê, é quase praticamente esse capítulo 9 do profeta Isaías, né? Viu que beleza? E aqui, ó, ele vai falar dos profetas da corte, capítulo 3 do Miqueias, certo? Acho que vai olhar rapidinho aqui para vocês verem que a gente vai encerrar nosso curso, nosso encontro de hoje, né? O profeta Miqueias, né? Ele vai falar então dos problemas de hoje. Se você ler lá o capítulo 5, capítulos 3, 5. Olha aqui só o que ele vai falar. Olha lá. Javé, assim diz contra os profetas que extraviam o meu povo, que anuncia paz quando tem algo para mastigar, mas declaram guerra contra aos que lhe põem na boca, né? E por isso vocês terão noite em lugar de visões e escuridões, e assim vai. Falando dos profetas que está aí defendendo o ladrão, do profeta que está defendendo o cara que mata, dos profetas que estão defendendo tudo que é ruim, deixando o povo passar fome. No dia de hoje também, a gente vê isso aí, né? Quantos e quantos padres, leigos, bispos defendendo a ditadura militar, defendendo aqueles que falando mal do Papa, falando mal da CNBB. Então, por quê? Porque não lê, não estuda, não aprofunda. A Igreja Católica, o que tem de coisas lindas, pessoal, mas a gente às vezes não presta atenção, a gente não vê. É bom a gente ler, né? Então lê lá o profeta Miqueias, vocês têm a apostila aí,
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E compartilhe esse vídeo para todo mundo. Manda o pessoal se inscrever lá no vídeo também. Ou melhor, no canal. Partilhe o vídeo, manda o pessoal se inscrever. Vamos evangelizar todo mundo aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.